Olá, meus amores lindos, bem-vindos. Vamos fazer mais uma leitura intuitiva. Vamos começar aqui com os nossos livrinhos novos, o Oráculo dos Ditados Brasileiros, e vamos ver o que é que vem para nós hoje. A justiça tarda, mas não falha. Uau! Ok? Já sabem que estes livrinhos estão à venda para qualquer parte do mundo pela Amazon, com capa mole, como este, ou capa dura. Tem um link no descritivo do vídeo. Este livro tem 206 ditados. A justiça tarda, mas não falha. Incrível. E vamos ver deste. Qual é que é o provérbio que é para nós hoje? Guarda o que comer, não guardes o que fazer. Ou seja, isto chama a atenção que a gente deve guardar coisas que são importantes para a nossa sobrevivência, mas não devemos deixar coisas por fazer. Quando temos tarefas que estamos sempre a dizer eu tenho que fazer isto e nunca faço, eu tenho que fazer isto, está na hora de pôr as mãos à obra e fazer. Esta é a minha interpretação das coisas, não é? Este livrinho também está à venda para todo o parque do mundo pela Amazon, com capa dura, capa mole, e o português tem 240 ditados em português, ok? Um está escrito em português de Portugal e outro em português do Brasil, evidentemente, não é? Bem, vamos ver o que é que vem para nós. Mais informações sobre os livros estão os links no descritivo do vídeo. Estamos a usar estes baralhos que são de linha cigana, que eu vos falei, que são todos de linha de cigana. Temos andado a usar isto. Ok. Está aqui uma certa atrapalhada. Se ouvirem barulho é do sítio onde eu estou a gravar. Rainha de Copas. Cavaleiro de Espadas. Oito de espadas. Uau! Já está aqui a montar-se uma história. Já estou a ver o que é que vem. Cavaleiro de Paus. Meu Deus. Já viram? Mulher, homem, mulher, homem. Engraçado. Isto está engraçado, sim senhora. O mundo. Ui. Página de espadas. Oh my God. Olha, é interessante que a estrela e a justiça. Uau! É interessante que antes de eu tirar as cartas agora eu pensei, o tema desta leitura é a justiça tarda mas não falha. Como dizia há bocado exatamente ali o ditado brasileiro. A estrela e a justiça por baixo do baralho. Olhem só a quantidade de arcanos maiores. Então, eu vou contar a história entre um homem e uma mulher que vocês já sabem que eu muitas vezes conto, não é? Ultimamente as nossas leituras não têm tido tanto foco na cena amorosa, mas parece que os baralhos mais de linha cigana querem muito falar com as pessoas sobre amor. Então vamos falar com as pessoas sobre amor. Ninguém vai contrariar ninguém, ok? Nós começámos com estas duas cartas e eu, quando olhei para elas, eu vi logo aqui uma história. Uma mulher
e um homem que se afastou dela abruptamente. Portanto, era um homem que se afastou dela assim do nada, pode ter cortado relações com ela, pode ter cortado comunicação com ela, foi um bocado frio com ela, é o que eu sinto. Ele foi frio e de repente, de um momento para o outro, afastou-se dela do nada. E eles até tinham uma relação próxima, Rainha de Copas. É possível que ela tenha-se declarado a ele ou tenha dito alguma coisa que tinha sentimentos por ele. Ele não quis saber, virou as costas, afastou-se. E ele fez isto também de uma forma um pouco racional. Temos aqui as espadas, não é? Talvez ele não esteja habituado muito a falar de emoções, talvez seja uma pessoa que vive mais a vida através da lógica. E quando ele se afastou dela, ela ficou assim um bocado, como é que eu ia dizer, com pensamentos restritivos. Ela ficou a pensar, para já ela ficou a tentar entender mentalmente também a situação. E não chegou a nenhuma conclusão ao início, ficou assim meio bloqueada. E também ficou um bocadinho... Ele, como é que eu ia dizer? Ele pode até inclusivamente ter bloqueado a comunicação com ela. Ou fez silêncio, aqueles silêncios que são tão frios, que é quase como se a pessoa bloqueasse a comunicação no telefone mesmo. Ou no WhatsApp, ou o que quer que seja. Ou então ele realmente bloqueou a comunicação com ela. Mas caso, para alguns de vocês, ele não tenha bloqueado realmente a comunicação com ela, ela sentiu-se na mesma um bocadinho sem saber o que fazer em relação a ele. Era como se ele ter feito isto, de alguma forma, costuma-se dizer que as palavras falam mais do que as ações. Ou ao contrário, desculpem, as ações falam mais do que as palavras. Também é um provérbio que se utiliza. Não sei, acho que até em inglês, acho que é em inglês, americano. Actions speak louder than words. Exatamente, as ações falam mais do que as palavras. Portanto, quando ele se afastou dela, essa ação falou mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Porque a maneira como foi feito, a maneira como houve frieza, houve racionalização, houve tipo completamente falta de respeito, desinteresse por ela, não querer saber dela, não querer saber o que é que ela estava, quais eram as intenções, o que é que ela tinha para lhe oferecer, não quis saber de nada. Simplesmente virou as costas, até pode ter sido, e é a energia que me chega, ele até pode ter ficado com medo ou assustado com alguma coisa que ela lhe disse. Mas a maneira como ele fez isto, deu-lhe a certeza a ela de que, entre aspas, o jogo estava na mão dele, ou seja, ele indo embora, ela não podia fazer nada em relação a eles os dois. Teria que ser ele a decidir regressar, falar, ok? E o que é que ela começou também a perceber? Porque ela foi obrigada a racionalizar e a pensar nesta situação. E ela chegou à conclusão que ele é um homem super instável, que ela não pode contar com ele. Às vezes ele está, às vezes ele não está, às vezes ele quer, às vezes ele não quer. Ela não sabe quem é que ela é para ele, ela não sabe o que é esta relação. E talvez durante algum tempo isto tenha sido suficiente para ela. Porém, desta vez, quando ele se afastou dela, foi como se fosse a gota d'água, sabem? Ela disse, não, para mim já chega, é o fim, o mundo. Eu já completei a aprendizagem com esta criatura, já não tenho mais nada a aprender, já chega. E ela, completando esta lição, ela foi-se focar noutras coisas, literalmente focar noutras coisas. Até nós vemos aqui a estrela, ela está meio de costas para nós, não é? Mostrando-me que ela pode ter virado também as costas e ir atrás dos sonhos dela. A estrela. Inclusivamente ela pode ter ido atrás dos sonhos de amor, porque ela viu que daqui não levava nada, não é? E às vezes, para que estar a insistir numa coisa que não leva ninguém a lado nenhum e só faz sofrer e é confuso, porque isto é confuso, ok? Portanto, ela virou as costas e foi atrás da estrela. Mas a justiça ficou aqui pendente de ser feita, ok? A justiça ficou pendente de ser feita e nós temos aqui o homem de joelhos, com uma rosa na mão, parece que vai pedir desculpa, parece que vai pedir perdão,
parece que vai tentar reconquistá-la. É a sensação que eu tenho aqui. Sendo um pajem de espadas, que normalmente é o stalker, este homem anda a observar o que ela anda a fazer. Ela pode não saber, não fazer ideia, porque ela foi atrás dos sonhos dela, não está nem aí, ok? Mas é como se ele... Sabem aquela frase que se diz que a gente só dá valor às coisas quando as perde? É um bocado isto que aconteceu aqui com ele. Vamos então continuar e ver que mais informações nós temos sobre esta leitura e sobre esta história entre as duas pessoas. Olha que engraçado, 8 de espadas 2 vezes, olha aqui. Literalmente, esta mulher ficou a sentir-se restrita. Parece que ela ficou num confinamento. E ficou reativa em relação a ele, porque temos um porco-espinho, ela pôs os espinhos de fora em relação a ele. E temos aqui rosas também, e as rosas têm espinhos muitas vezes. Portanto, ela não está... Para ser totalmente sincera, a história que eu vejo aqui é que é uma pessoa que não está nem aí para este homem e ela não está nada interessada em regressar a esta novela mexicana. Ele pode estar interessado em reconquistá-la ou fazer o que quer que seja, mas eu não estou a vê-la aqui nada interessada nele. Pelo contrário, ela montou uma defesa, em relação a ele e em relação a este tipo de situação, porque ela aprendeu a lição dela e ela não vai mais repetir. Eu costumo dizer, não faz sentido a gente repetir as mesmas cenas se a gente já aprendeu o que tinha a aprender com elas, e esta mulher já aprendeu. Os namorados. Os namorados, portanto, ela talvez tenha inclusivamente encontrado uma outra relação. E agora ela pode já estar numa relação com outra pessoa e ela não está nem aí. Ela queria estar com alguém que lhe desse reciprocidade, que lhe desse alguma coisa que não era isto. Isto para ela não é nada, zero. Saiu aqui o 10 de paus, portanto, esta mulher foi até a exaustão nesta história com este homem. E começou a pensar nela própria e o quanto o insistir nisto era uma burrice, temos aqui o burro. Ela começou a pensar, bem, se continuar aqui isto é uma burrice, vou estar a perder tempo, energia, numa coisa que não leva ninguém a lado nenhum. Rei de ouros. Ela pode ter-se focado noutras coisas, nomeadamente nos bens materiais, no dinheiro, na profissão, para poder iniciar uma nova fase na vida dela, às de espadas. E ela decretou lá para cima, para o universo, que não queria mais nada dúbio na vida dela. A partir de agora ela só quer clareza, honestidade e pessoas que lhe tratam bem. E então esta nova fase da vida dela tem outro tipo de energia, outro tipo de estrutura que ela não viu com ele, ok? Isto nunca aconteceu, ela ver este tipo de... Este tipo de honestidade, clareza, verdade da parte dele, porque ela ficou sempre sem perceber o que é que ele queria, o que é que não queria, o que é que sentia, o que é que pensava. Ele não lhe disse nada, foi à vida dele. Enfim, olha só, o viúvo. Este homem está a fazer um luto aqui da situação, a respeito dela. Ele lamenta mesmo que ela se tenha afastado. E está aqui um verdadeiro lamento que este homem tem em relação a ter-se afastado dela. Olha, como eu costumo dizer, é o temos pena. Temos pena. As pessoas não são estátuas, não ficam ali paradas à espera. Olha, prisão. E é engraçado porque ele não consegue largar esta coisa de arrependimento, de tristeza e de luto. Isto bateu-lhe forte. Ela ter seguido com a vida dela bateu-lhe mesmo forte.
Olha, o presente, olha que engraçado, duas caixas de joias. Esta mulher pode ter ido atrás de manifestar riqueza e literalmente, portanto, ir atrás de prosperar mais, etc. Mas eu vejo também que ela se abriu, como as duas caixas estão abertas, ela abriu-se para receber coisas de valor. E não estou a falar de dinheiro, experiências de valor. Mesmo a respeito das relações, ela aprendeu a valorizar-se e com isto ela começou a perceber, ok, eu quero um homem que me valorize, que me trate bem, que me trate como uma rainha, que esteja em devoção para a relação comigo. Outra coisa que não tem nada a ver com isto. E quando ela se abriu para isso e realmente largou o que ela tinha, as coisas abriram, porque é assim, nós temos uma grande capacidade de manifestação. Às vezes as coisas não abrem para nós porque a gente está agarrados a alguma coisa que já não está alinhada. E estamos ali a insistir por causa do ego, com medo do novo, com medo da mudança, com medo de nos abrirmos para o universo. Mas quando a gente liberta o espaço, o universo normalmente preenche, porque é assim, não existem espaços vazios no universo, como se costuma dizer. Portanto, quando a nossa energia está saturada e cheia com coisas, experiências más e não sei o quê, a nossa missão é só largar isto tudo, abrir espaço, fazer as nossas limpezas e deixar que o universo nos traga exatamente o que queremos. E nós não precisamos de saber, nós nem sequer precisamos de saber objetivamente o que é que queremos. A gente tem uma ideia do que é que quer às vezes, mas o universo ainda sabe melhor o que é que a gente quer e o que é que a gente precisa. E nós só temos é que reconhecer o que é que não nos serve e o que é que nos faz mal, o que é que nos intoxica, largar isso, limpar a energia e abrir espaço. É a única coisa que a gente tem que fazer. Olha aqui a morte. Portanto, ela literalmente, ela deixou morrer a velha versão dela, bateu asas e voou. Olha aqui uma caveira. Ela deixou uma vida para trás e começou uma vida nova. Literalmente. Onde esta pessoa nem sequer faz parte. Portanto, se eles tinham uma boa conexão antes, porque assim, com a Rainha de Copas, talvez eles tenham tido uma relação boa em algum momento, até podem ter sido amigos ou ter aqui uma relação de amizade ou amor incondicional, não era só a cena romântica. Isso pode ter havido antes dele se afastar, mas quando ele se afastou ela disse tchau. O amor, ela foi atrás do amor. Ela foi atrás do amor, ela foi atrás de um novo amor e ela foi atrás do amor próprio. Uau! Mas é engraçado porque, e eu posso falar por experiência própria também, às vezes a gente afasta-se das situações e deixa para trás e põe um ponto final realmente nelas, mas é como se há um lado nosso que eu gostaria de ter uma conversa ou ter uma explicação ou alguma coisa, porque às vezes a gente tem que fazer o luto e tem que resolver a coisa dentro de nós porque nunca tivemos acesso a essas últimas conversas, explicações da outra pessoa, e é muito mais difícil nós resolvermos as coisas sem a colaboração dos outros, mas às vezes tem que ser assim, não é? Mesmo ela tendo virado a página e indo atrás de uma nova vida, não quer dizer que não houvesse um espaço nela para ter a tal conversa. Uma abertura para ter a tal conversa, para tentar entender a mente deste homem, ou tentar entender o que aconteceu entre eles, de negativo, e que destruiu isto tudo. A cegonha, lá está, ela migrou. Esta mulher migrou literalmente, foi-se embora desta experiência. E foi atrás de um renascimento, de alguma coisa nova. E alguma coisa mais alinhada. Olha, é assim, eu leio o Lenormand como eu leio o Lenormand, assim como eu leio tudo o resto, eu leio como eu leio. Dou os meus próprios significados às coisas. As cartas normalmente são minhas, eu não vou atrás do sistema. Eu sou fora do sistema em quase tudo e tenho muito orgulho nisso. É só para avisar, porque há aqui muito pessoal que lê baralho cigano, mas eu não leio como as pessoas costumam ler. O cão. Ela foi, lá está, na direção da fidelidade, da honestidade, do companheirismo, de alguém que está ao pé dela, não é alguém que a deixa. Ela ficou farta desta coisa de
de ser abandonada, de ser rejeitada, de ser largada sem explicação nenhuma. Isto não faz sentido e o que não faz sentido é para pôr para o lado. É o que temos. O jardim, e ela encontrou. O universo sincronizou exatamente com o que ela queria. Eu vejo que a maior parte de vocês ressoarem com esta história. A mulher da história já encontrou a pessoa certa para ela. E já está numa relação com essa pessoa, ou já está a conhecer essa pessoa, a namorar, a ter encontros com essa pessoa. Outra coisa que o universo fez. O universo revelou a esta pessoa o que ela precisava saber para curar. Ela sabe o suficiente para poder curar. Não teve a conversa que gostaria com este homem, não teve as explicações, mas teve o que precisava para poder curar e seguir em frente. Ela pediu ao universo: arranja-me maneira de eu ser feliz e arranja-me maneira de eu entender aquilo que não pude entender até agora. Seja de que forma for, vibracionalmente, às vezes nós não temos que integrar as lições pela lógica, entender logicamente as coisas. Às vezes é só integrar uma energia. E ela, a fazer curas e a libertar coisas, a desapegar, ela arranjou maneira de integrar energeticamente. Mas lá está, há um espaço que ela tem para mentalmente entender isto. Se algum dia ela tiver essa oportunidade, mas também não está agarrada a isso, ok? Ela não está agarrada a isso. Se ela tiver a oportunidade de conversar com ele sobre isto, ótimo. Se não tiver, paciência. Já ela seguiu a vida dela e está tudo ok na mesma. Olha aqui, ela deu o corte, literalmente. E ela deu o corte, é engraçado, porque ela, para dar o corte nisto, ela teve que dar o corte na necessidade que ela tinha de o entender. Ela desistiu de tentar entender. Ela disse, não, isto não vale a minha paz, isto não vale, não vale. A estrela, ela foi atrás do quê? Foi atrás de realizar os sonhos, foi atrás da inspiração dela, da criatividade, foi atrás da possibilidade e foi guiada pelo universo, porque muitas vezes para mim as estrelas como é que se diz? A estrela guia, não é? Quando nós somos guiados. Ok. Os ratinhos. Aqui diz uma coisa em que nós não estamos de acordo, nem com os amigos, nem com a família. Talvez houvesse alguém na vida desta mulher que dissesse a ela que ela devia lutar por isto ou assim. Ela não quis saber de ninguém e foi à vida dela. Isto também pode indicar que este homem afastou-se por causa da família e dos amigos, porque talvez ela não esteja de acordo com o padrão, podemos dizer assim. E ele não teve coragem para enfrentar essa diferença e arrepende-se. E não é pouco que ele se arrepende. A baleia. Olha aqui. Uma grande preocupação sobre nada. Quando a gente fica preocupado e depois não é nada. Ou estarmos preocupados com uma coisa pequena. É o que isto diz aqui. Estar preocupado com uma coisa pequena. Eu acho que ela hoje em dia olha para esta história e pensa que isto foi só um episódio da vida dela, uma coisa pequena. Ela tem espaço, lá está, para tal conversa, mas ela agora vê que se esteve a preocupar por uma coisa tão pequena, que hoje em dia a vida dela está muito mais ampla, com pessoas que realmente interessam. A águia. O triunfo diante dos obstáculos e dos problemas. Claramente, como é que ela resolveu os problemas dela na vida amorosa dela? Ela fez isto entregando ao universo tudo. E limpando aquilo que estava na energia dela, limpando até inclusivamente qualquer mágoa e ressentimento que ela tivesse deste homem ou desta história. Ela ficou neutra.
E com isto, ela teve o triunfo diante dos obstáculos, porque ela foi guiada na direção certa. Needle and thread, portanto, a agulha e a linha. Olha aqui, um desejo sincero que foi garantido, ou que está a ser garantido para ela. Olha aqui, sucesso em ultrapassar um problema, mas isto mostra-me uma ponte, e para mim as pontes muitas vezes simbolizam fazer as pazes, não é? Conseguirmos cruzar dois polos, duas perspectivas, encontrarmos a meio do caminho. Este homem realmente quer aproximar-se dela, é o que eu vos digo. Com sinceridade. Dog barking, portanto, o cão a ladrar. Aqui diz um aviso de um amigo. Não sei se houve um amigo dele que lhe disse a ele para se aproximar, ou ele quer voltar à vida dela como um amigo. Pode ser isto. Talvez ele queira se aproximar dela como um verdadeiro amigo desta vez. Pode ser essa a intenção dele. Como veem, a justiça tarda, mas não falha. Já dizia ali o nosso livrinho dos ditados brasileiros. Meus amores, muito obrigada por terem visto. Vamos dar continuidade a isto na extensão. Já sabem que tem aqui um link em baixo se quiserem se inscrever aqui na área de membros e ter acesso às nossas extensões. São muito bem-vindos, obrigada. E também tem aqui em baixo a informação sobre os nossos livrinhos, Oráculo dos Ditados Brasileiros e Oráculo dos Provérbios Portugueses. 2 livros que eu fiz com muito amor e carinho e uma homenagem ao povo português e ao povo brasileiro. Meus amores, muito obrigada por terem visto. Beijinhos a todos e até breve.